Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Saúde Total. Vocês sabiam que a comida que você come pode ter um grande impacto no seu cérebro? E nem sempre de uma forma boa. Alguns alimentos podem mexer com sua memória, dificultar o pensamento e até mesmo diminuir seu QI com o tempo. Assim como a comida lixo pode afetar a saúde do seu corpo, desta vez é tudo sobre o seu cérebro. Vamos falar sobre 11 alimentos comuns que podem estar prejudicando secretamente a saúde do seu cérebro. Desde lanches diários até bebidas que dão um alto nível de açúcar, esses itens podem fazer mais mal do que bem quando se trata do seu cérebro. Então, vamos dar uma olhada nesses alimentos um por um e descobrir exatamente por que eles não são os melhores para o cérebro e como você pode proteger seu cérebro. Assista o vídeo completo e aprenda os 7 principais alimentos que protegem seu cérebro. Agora vamos começar com o vídeo. 1. Bebidas açucaradas. Beber bebidas açucaradas é um doce prazer que muitos acham difícil de resistir, mas entregar-se a essas bebidas pode ter consequências amargas para o cérebro. Quando você consome uma bebida açucarada, seu corpo é inundado com glicose, um açúcar simples. Esse pico de açúcar no sangue força o pâncreas a liberar insulina, um hormônio que ajuda as células a absorverem glicose para energia. No entanto, o cérebro é afetado de maneira diferente. No cérebro, glicose demais pode levar a um estado de hipoglicemia que, com o tempo, pode prejudicar as células cerebrais e os vasos sanguíneos que as alimentam. De acordo com estudos, o consumo excessivo de bebidas açucaradas aumenta as chances de desenvolver diabetes tipo 2, o que demonstrou aumentar o risco de Alzheimer. Simultaneamente, os picos repetidos de açúcar no sangue e insulina podem levar à resistência à insulina, uma condição que diminui a capacidade do cérebro de usar a glicose de forma eficiente, deixando-o faminto de energia. Ao longo do tempo, a resistência à insulina está associada ao desenvolvimento de doenças neurodegenerativas que podem degradar ainda mais as capacidades cognitivas. Além disso, o consumo excessivo de açúcar interfere na produção de neurotróficos derivados do cérebro, uma proteína crucial que suporta o crescimento e a sobrevivência de neurônios. Baixos níveis dessa proteína estão ligados ao comprometimento da memória e à redução da capacidade de aprendizagem, componentes-chave do que consideramos nosso QI. 2. Carboidratos refinados. Carboidratos refinados encontrados em alimentos como pães brancos, bolos e outros lanches processados são despojados de suas fibras e nutrientes durante o processamento. Uma alta ingestão de carboidratos refinados está associada com inflamação e estresse oxidativo, duas condições prejudiciais à saúde do cérebro. A inflamação crônica pode danificar as células cerebrais e dificultar a reparação de tecido cerebral danificado, enquanto o estresse oxidativo pode levar à morte desses neurônios. Essas condições não só prejudicam o funcionamento cognitivo atual, mas também preparam o terreno para doenças neurodegenerativas, o que pode degradar ainda mais a inteligência e capacidades cognitivas. Além disso, carboidratos refinados podem alterar a composição da microbiota intestinal, levando à desbiose, um desequilíbrio que foi ligado à diminuição do funcionamento cognitivo. A microbiota intestinal influencia a saúde do cérebro por meio de vários caminhos, incluindo a modulação do sistema imunológico, e um desequilíbrio pode contribuir para a inflamação e neurodegeneração. Carboidratos refinados podem ter outros efeitos no cérebro também. Por exemplo, um estudo descobriu que crianças com idade entre 6 e 6 anos que consumiam dietas ricas em carboidratos refinados pontuaram mais baixo em inteligência não verbal. 3. Gorduras trans. A preocupação inicial com as gorduras trans é sua influência nos níveis de colesterol. Ao contrário das gorduras naturais, as gorduras trans aumentam os níveis de lipoproteína de baixa densidade, LDL. Níveis elevados de colesterol LDL podem levar à formação de placas nos vasos sanguíneos, reduzindo o fluxo sanguíneo para o cérebro. O fluxo sanguíneo cerebral reduzido compromete o fornecimento de oxigênio e nutrientes essenciais para a manutenção da função cerebral saudável e suporte das habilidades cognitivas. Além de afetar os vasos sanguíneos, as gorduras trans também influenciam a estrutura e função das membranas celulares neurônios. As células de comunicação do cérebro dependem de células flexíveis e fluidas membranas para transmitir sinais. Gorduras trans podem ser incorporadas nas membranas celulares, tornando-as mais rígidas e menos responsivas. Essa alteração interrompe a comunicação neuronal, que é crítica para a aprendizagem, memória e outros processos cognitivos que sustentam a inteligência. Um estudo com 38 mulheres descobriu que aquelas que consumiram mais alimentos saturados com gordura em relação à gordura insaturada tiveram desempenho pior em memória e medidas de reconhecimento, indicando menor QI. 4. Carnes processadas e ricas em gordura.
Essas carnes, como o bacon, salsichas e certos cortes de carne bovina, passam por processos que realçam o sabor. No entanto, a principal preocupação com eles é seu conteúdo de gordura saturada e conservantes. As gorduras saturadas aumentam os níveis de colesterol prejudicial na corrente sanguínea, levando ao desenvolvimento de placas nos vasos sanguíneos do cérebro, restringindo o fluxo sanguíneo e privando o cérebro de oxigênio e nutrientes essenciais. Oxigênio e nutrientes são vitais para manter a saúde dos neurônios, as unidades funcionais do cérebro responsáveis pelo processamento e transmissão de informações. O fluxo sanguíneo reduzido pode prejudicar esses processos, levando a uma diminuição das funções cognitivas como memória e resolução de problemas, que são componentes cruciais do QI. Os conservantes, particularmente nitratos e nitritos, que são adicionados às carnes processadas para evitar o crescimento bacteriano e melhorar a cor, representam seus próprios riscos no corpo. Esses compostos podem formar nitrosaminas, substâncias químicas conhecidas por causar estresse oxidativo e inflamação nos tecidos cerebrais, acelerando o processo de envelhecimento do cérebro e contribuindo para o declínio cognitivo. Vários estudos demonstraram que um padrão alimentar rico em carnes processadas e carnes vermelhas estava relacionado a menor cognição e desempenho acadêmico. 5. Álcool. O álcool, enquanto muitas vezes apreciado socialmente, abriga o potencial para impactos profundos na saúde do cérebro e função cognitiva. O uso crônico de álcool resulta em uma redução no volume cerebral, alterações metabólicas e perturbações de neurotransmissores, que são substâncias químicas que o cérebro usa para se comunicar. Quando o álcool é consumido, atravessa a barreira hematoencefálica e entra diretamente no sistema nervoso central, perturbando o equilíbrio de neurotransmissores, levando a mudanças imediatas no comportamento, humor e função cognitiva. Um dos principais neurotransmissores afetados pelo álcool é o glutamato, associado à sinalização exógena no cérebro. O álcool inibe a atividade do receptor de glutamato, o que pode prejudicar funções cognitivas, como a aprendizagem e memória. Inversamente, o álcool melhora o efeito do GABA, um neurotransmissor que reduz a atividade neuronal, levando aos efeitos sedativos comumente experimentados durante a intoxicação. Esse desequilíbrio entre a sinalização excitatória e inibitória interrompe a função cerebral normal e pode levar a déficits cognitivos de longo prazo. 6. Alimentos ricos em sódio. Alimentos comumente encontrados em refeições processadas, fast foods e salgadinhos têm uma reputação notória por seu impacto na saúde cardíaca, mas seu efeito no cérebro é igualmente preocupante. Consumir muito sal leva à retenção de líquidos, que aumenta o volume de sangue nas artérias, levando à pressão alta. A hipertensão pode danificar os delicados vasos sanguíneos do cérebro, levando à redução do fluxo sanguíneo. O cérebro depende de um fornecimento constante de sangue rico em oxigênio e nutrientes para funcionar corretamente, e qualquer interrupção nesse fornecimento pode prejudicar as funções cognitivas, incluindo memória, atenção e habilidades de tomada de decisão, que são essenciais componentes do QI. Além disso, a hipertensão acelera o processo de doença dos pequenos vasos cerebrais, uma condição caracterizada pelo dano e estreitamento das pequenas artérias no cérebro. Esta condição pode levar ao desenvolvimento de lesões da substância branca em áreas do cérebro que foram privadas de sangue e, portanto, de oxigênio. A substância branca é crucial para a comunicação eficiente entre diferentes regiões cerebrais, e lesões na substância branca perturbam essas vias de comunicação, prejudicando as habilidades cognitivas e potencialmente levando a um declínio no QI ao longo do tempo. Uma dieta rica em sódio por 3 meses em um modelo animal causou danos perceptíveis às células cerebrais, particularmente em uma região chamada hipocampo, que é crucial para a aprendizagem e memória. 7. Alimentos fritos. Alimentos fritos são um alimento básico em muitas dietas ao redor do mundo, oferecendo uma satisfação crocante e sabor que muitos acham irresistível. No entanto, esse prazer vem a um custo. Alimentos fritos contêm gorduras prejudiciais à saúde, incluindo gorduras trans e saturadas. Quando consumidas em grandes quantidades, essas gorduras podem ser prejudiciais à saúde, incluindo gorduras trans e saturadas. Quando consumidas em grandes quantidades, essas gorduras podem ser incorporadas nas membranas celulares, tornando-as mais rígidas e menos eficazes na comunicação neuronal, o que é crucial para a função cerebral saudável. Isso pode levar a um declínio nas habilidades cognitivas, afetando a memória, a capacidade de aprendizagem e a velocidade de processamento mental, todos componentes do QI. Além disso, os alimentos fritos geralmente contêm acrilamida, uma substância química que se forma quando alimentos ricos em carboidratos são cozidos em altas temperaturas, como durante a fritura. A acrilamida é neurotóxica,
o que significa que pode danificar as células nervosas e, portanto, afetar negativamente a função cerebral. Estudos em animais mostraram que a exposição à acrilamida pode causar danos ao sistema nervoso central e periférico, levando a déficits cognitivos e comportamentais. Embora mais pesquisas sejam necessárias para entender completamente o impacto da acrilamida em humanos, a evidência atual sugere que a ingestão frequente de alimentos fritos pode representar um risco significativo para a saúde do cérebro. 8. Alimentos ricos em gordura saturada. Gorduras saturadas são encontradas em muitos alimentos, incluindo carnes vermelhas, laticínios integrais e certos óleos vegetais. Embora não todas as gorduras saturadas sejam criadas iguais, o consumo excessivo dessas gorduras pode ter consequências prejudiciais para o cérebro. As gorduras saturadas podem aumentar os níveis de colesterol LDL, lipoproteína de baixa densidade, no sangue, o que pode levar ao acúmulo de placas nas artérias, incluindo aquelas que fornecem sangue ao cérebro. Esse acúmulo pode reduzir o fluxo sanguíneo para o cérebro, privando-o de oxigênio e nutrientes essenciais, o que é crucial para a manutenção das funções cognitivas. Além disso, dietas ricas em gordura saturada têm sido associadas à inflamação crônica e ao aumento do estresse oxidativo no cérebro. A inflamação crônica pode danificar as células cerebrais e interromper a comunicação entre neurônios, enquanto o estresse oxidativo pode levar à morte celular e ao declínio cognitivo. Estudos também sugerem que dietas ricas em gordura saturada podem diminuir a plasticidade sináptica, que é a capacidade do cérebro de adaptar e reorganizar suas conexões neurais em resposta a novas experiências e aprendizados. Uma plasticidade sináptica reduzida pode prejudicar a capacidade de aprendizagem e memória, impactando negativamente o QI. 9. Aspartame. O aspartame é um adoçante artificial comumente usado em produtos dietéticos e sem açúcar. Embora seja considerado seguro para consumo pela maioria das agências reguladoras, há controvérsias sobre seus possíveis efeitos sobre a saúde do cérebro. Alguns estudos sugerem que o consumo excessivo de aspartame pode ter efeitos neurotóxicos, levando a mudanças no comportamento e na função cognitiva. O aspartame é composto de fenilalanina, ácido aspartico e metanol. A fenilalanina pode atravessar a barreira hematoencefálica e, em altas concentrações, pode interferir na produção de neurotransmissores, como a dopamina e a serotonina, que são essenciais para a regulação do humor e da função cognitiva. O ácido aspartico é um aminoácido excitante que pode causar excitação excessiva dos neurônios, levando à morte celular. O metanol é convertido em formaldeído e ácido fórmico no corpo, ambos conhecidos por serem tóxicos. Estudos em animais sugerem que o consumo de aspartame pode levar a danos cerebrais e comprometer a função cognitiva, embora os resultados em humanos sejam menos conclusivos. No entanto, para aqueles que consomem grandes quantidades de produtos contendo aspartame, é prudente estar ciente dos possíveis riscos e considerar alternativas mais naturais. 10. Alimentos ultraprocessados. Os alimentos ultraprocessados são ricos em açúcares, gorduras não saudáveis e aditivos químicos, e são frequentemente desprovidos de nutrientes essenciais. Esses alimentos incluem snacks embalados, refeições prontas, doces e refrigerantes. O consumo regular de alimentos ultraprocessados tem sido associado a uma série de problemas de saúde, incluindo obesidade, diabetes tipo 2 e doenças cardíacas, mas também pode ter um impacto negativo na saúde do cérebro. Dietas ricas em alimentos ultraprocessados têm sido associadas à inflamação sistêmica, que pode afetar o cérebro e levar a uma diminuição das funções cognitivas. Além disso, esses alimentos são frequentemente baixos em nutrientes essenciais, como vitaminas, minerais e antioxidantes, que são cruciais para a saúde cerebral. A falta desses nutrientes pode comprometer a função cerebral e contribuir para o declínio cognitivo ao longo do tempo. Estudos observacionais sugerem que uma alta ingestão de alimentos ultraprocessados está associada a um maior risco de demência e outros transtornos neurodegenerativos. A combinação de altos níveis de açúcares, gorduras não saudáveis e aditivos químicos pode criar um ambiente cerebral desfavorável, aumentando o estresse oxidativo e a inflamação, ambos prejudiciais às funções cognitivas e à inteligência. 11. Glúten, para algumas pessoas. Embora o glúten, uma proteína encontrada no trigo, cevada e centeio, seja seguro para a maioria das pessoas, ele pode causar problemas de saúde significativos para aqueles com sensibilidade ao glúten ou doença celíaca. Em pessoas com essas condições, o consumo de glúten pode levar a uma resposta imunológica que danifica o revestimento do intestino delgado, levando a má absorção de nutrientes e inflamação crônica. A inflamação causada pela sensibilidade ao glúten ou doença celíaca pode se estender ao cérebro, causando o que é conhecido como a névoa cerebral.
Esse termo descreve sintomas como dificuldade de concentração, esquecimento, confusão mental e fadiga, que podem prejudicar as funções cognitivas e impactar negativamente o QI. Além disso, a má absorção de nutrientes essenciais, como vitaminas do complexo B, ferro e magnésio, pode comprometer ainda mais a saúde do cérebro e a função cognitiva. Para aqueles com sensibilidade ao glúten ou doença celíaca, a adoção de uma dieta sem glúten pode ajudar a aliviar esses sintomas e melhorar a função cerebral. No entanto, para a população em geral, o glúten não parece ter um impacto negativo significativo na saúde do cérebro. Proteger seu cérebro começa com o que você coloca no seu prato. Evitar ou limitar o consumo desses 11 alimentos pode ajudar a preservar sua função cognitiva e manter seu cérebro saudável. Em vez disso, opte por uma dieta rica em alimentos integrais, como frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas magras e gorduras saudáveis, que fornecem os nutrientes necessários para um cérebro afiado e um QI robusto. Lembre-se, o que é bom para o coração também é bom para o cérebro. Cuide bem de ambos e colha os benefícios de uma vida longa e mentalmente ativa.